Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Acho que agora está bom. Tudo em ordem. Agora sim. Opa! Boa noite. Não tinha visto vocês aí. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jotão. E enquanto eu estava aqui consertando o meu cajado, eu estava me lembrando de um acontecimento muito marcante na história. Ah, que dia! O nascimento de Jesus Cristo foi um plano tão perfeito que apenas o El Shaddai poderia realizar. Algo tão bem planejado que uma virgem foi escolhida como a mãe do Salvador. Tudo estava alinhado para que o Messias fosse gerado. Bom, vou começar a contar a história para vocês. Certo dia, um anjo chamado Gabriel desceu até Maria, um anjo enviado pelo Senhor, para contar a grande notícia, a notícia de que o Messias haveria de vir, a notícia de que o Messias estaria a caminho. No início, Maria ficou um pouco confusa, porque ela era uma mulher virgem, nunca havia tido nenhum tipo de relação com seu esposo José. Mas o anjo Gabriel logo a tranquilizou, dizendo que tudo aquilo que seria gerado no ventre dessa mulher era algo gerado pelo Espírito Santo de Deus. E ele disse a ela que o Espírito desceria até ela e a envolveria com a sua sombra. E então o Messias haveria de existir nessa terra. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, trevas vem por dissipando. Nasce Jesus, é nossa luz,
resgate por Cristo tem. Nasce Jesus, fonte de luz, oh glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Deus nos amou e nos mandou Cristo, seu Filho querido. Deus nos amou, Deus nos amou. Vejo um menino nascido. Deus nos amou, Deus nos amou. Digamos todos os povos, gozo, paz e salvação. Todos os que creem, reino bendito, reino de amor divino. Este as nações, resgate por Cristo tem. Nasce Jesus, fonte de luz, oh glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Aquele que nele vem. Ai, Jesus. O que falar de Jesus? São tantas coisas. Eu acho que é melhor eu começar falando de como eu o conheci. Eu estava indo buscar água quando, de repente, avistei um homem sentado no poço, aparentemente cansado. Achei estranho, pois ele era um homem judeu. Mas eu achei mais estranho ainda quando esse homem judeu veio falar comigo, sendo que eu, como uma boa samaritana, o retruquei, dizendo: como pode tu, homem judeu, me pedir água sendo eu samaritana? Ele me disse que se eu o conhecesse, eu teria lhe pedido água. Ele teria me dado água viva, porém não havia nenhum balde ou jarro com ele. Como ele iria me dar a água se o poço era fundo? Então, ele me disse algo que eu nunca esquecerei. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorra água viva, e essa água lhe dará a vida eterna. E eu pedi essa água. Eu queria essa água. Aliás, eu não precisaria vir ao poço todos os dias, nem ficaria cansada. Mas houve um problema. Ele pediu para que eu chamasse meu marido, mas eu não tinha marido. Mas a verdade é que eu já tive 5 maridos. E o homem com quem eu estava agora não era o meu marido. E ele sabia disso. Ele me disse isso. Ele me disse o que eu acabei de dizer para vocês. Algo que eu nunca tinha contado para ninguém. Profeta. Eu achava que ele era profeta. E como ele era judeu e profeta, eu não poderia perder a oportunidade de perguntar algo que rodeava a minha cabeça por anos e anos. Qual o lugar certo para adorar? Os nossos antepassados adoravam no Monte Gerizim, porém os judeus dizem que o lugar certo para adorar é Jerusalém. Então ele me disse assim: e vem a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses a quem o Pai procura como adoradores. E eu sabia disso. Aliás, quando o Messias chegasse, ele nos anunciaria todas essas coisas. Então, ele me disse algo que eu não esperava.
eu o sou. Imediatamente eu deixei o meu jarro e corri para a cidade, anunciando ao povo que havia um homem que tinha contado todas as coisas que eu havia feito. Quando ele desceu do monte, uma multidão já lhe esperava, várias pessoas já lhe esperavam. E a pedidos do povo, ele ficou mais 2 dias na cidade. Com certeza esses dias foram os melhores dias da minha vida. Ele ensinou, fez muitas coisas, milagres, curas e muitas outras coisas. Finalmente, o Messias, o Salvador do mundo, chegou. Olha, Jesus nos ajudou muito. Ele ensinou, fez milagres, mostrou a todos o seu perdão. Mas aconteceu algo que nós não esperávamos. Jesus foi traído por um de seus discípulos. Como ele pôde, depois de tantas maravilhas, tantas curas, milagres e ensinamentos que o mestre deixou, eu falo de Judas, a minha raiva, eu não consigo expressar com palavras por tudo que aquele homem fez com o nosso mestre. Graças à traição de Judas, Jesus foi levado até Pilatos. E Pilatos levou ele até o povo, para que eles decidissem o que fazer. Colocaram Jesus ao lado de Barrabás, um ladrão. Mas eles quiseram soltar Barrabás. Como eles puderam fazer isso? Pilatos já não tinha mais voz naquele lugar, porque o povo já estava tão exaltado e gritando tão alto: soltem Barrabás! Soltem Barrabás! Como pode? Como pode o povo ser tão ingrato? Depois de tantas maravilhas que o mestre deixou para eles nessa terra, até depois, não tem como entender a ingratidão desse povo, depois de tantas curas, milagres, ensinamentos, tudo que o mestre ensinou. Simplesmente não dá para entender.
É de cortar o coração pensar que um mestre passou por tantos sofrimentos. Colocaram nele uma coroa de espinhos como forma de zombaria. Os espinhos entrando em sua carne, o sangue escorrendo pelo seu rosto. Ai, eu fico angustiada só de lembrar. E depois de sofrer tudo isso, ainda obrigaram o mestre a carregar uma cruz que era tão pesada, mas tão pesada, que chamaram um homem sirineu, para ajudar o mestre a carregar a cruz. É muita maldade com um homem que só veio para ajudar. Eles chegaram a um lugar conhecido como Ilha da Caveira. Ali pregaram Jesus na cruz. E o mestre, ele transparecia a dor por conta dos enormes pregos colocados em suas mãos e em seus pés. E 2 ladrões ainda foram crucificados junto com o mestre, pelo que eu me lembro. Um estava à sua direita e um estava à sua esquerda. E com todo esse acontecimento naquele lugar, muitas pessoas estavam zombando do mestre, dizendo para que ele se salvasse, se ele realmente fosse o Messias. Como pode passar algo pela mente dessas pessoas num momento como esse, depois de tudo que o Messias provou nessa terra? Por volta das meio-dia até as 3 da tarde, uma grande escuridão cobriu toda a terra. A cortina do templo se rasgou e Jesus morreu. Ele me salvou. Eu me sentia morta, triste, mas como um sopro que me revigorou, ele me salvou. E agora que o Messias, o Mestre, se foi, o que iremos fazer?
de Maria, mãe de Tiago? Sim. Bom, pelo visto, ela, Joana e mais uma mulher que não me vem à memória nesse momento, elas foram ao sepulcro do mestre de madrugada, para checar como estava, para checar como o mestre estava. E você não vai acreditar, ele não estava lá, o mestre já não estava mais lá. E quando ela me disse, eu fiquei sem entender, como assim o mestre não estava lá? Mas então ela me contou que um anjo desceu do céu até elas três, e ele disse a elas que o mestre ressuscitou, o mestre está vivo. Eu não pude acreditar quando ela me contou. Eu não sei explicar o sentimento que tomou conta do meu ser naquele momento. Eu acho que eu senti um pouco de paz misturado com redenção, com alegria, uma alegria imensa. Você tem noção de que o mestre está vivo? Nossa, é um alívio muito grande, pois o Messias, ele não merecia sofrer aquilo tudo, mas hoje ele vive entre nós. E após os anjos aparecerem a elas, ele ordenou que elas contassem aos discípulos tudo aquilo que estava acontecendo sobre a ressurreição do mestre. E olha, realmente é algo esplêndido, uma felicidade imensa. E tem mais. Se eu não estou enganado, eu mesmo, com meus próprios olhos, vi o mestre com seus discípulos. Ele tinha cabelos longos, o modo como ele andava, ele estava fazendo gestos como se estivesse ensinando. E eu creio que se realmente fosse o mestre, ele estaria ensinando sobre as profecias de Moisés, estaria citando salmos, passando tudo aquilo que ele tem de conhecimento para os seus discípulos. Ele estava ali no meio deles, mas parecia que os discípulos não identificaram que era realmente o mestre. Como eles não puderam ver? Pois o modo como ele estava agindo era exatamente o modo como o Messias age. Eu tenho certeza, Maria Madalena, tenho certeza que é o Messias a caminho de Emaús com os discípulos. Olha, eu não consigo explicar. É realmente maravilhoso esse sentimento que toma conta de mim nesse momento. Todos deveriam sentir isso. Meu Deus. E olha, eu ouvi falar que o mestre apareceu novamente aos discípulos. Quando eles estavam reunidos num local, ele veio, desceu até os discípulos como um espírito, mas não qualquer espírito, pois era o mestre que estava ali. No início eles não entenderam, eles achavam que estavam ficando doidos, que estavam vendo espíritos, mas eles tocaram nas mãos de Jesus, nos pés de Jesus, e viram que o mestre estava vivo entre eles. Eu não consigo imaginar o tamanho da felicidade, o tamanho da paz que tomou conta do coração deles. E depois disso eles se reuniram ali naquele local, eles confraternizaram, comeram juntos, e eu tenho certeza que uma alegria imensa tomou conta de todos ali naquele local. E eu não poderia esquecer o mais importante, que o Messias nos deixou antes de ir para o lado do Pai. O ide. Nós devemos passar tudo aquilo que o Mestre nos deixou, todos os ensinamentos, todas as profecias, todas as maravilhas, todas as curas, todos os milagres, as bênçãos. Ele nos ordena que nós venhamos a ir mundo afora, a toda criatura, a todo aquele que não conhece o Evangelho, que não conhecem todas as obras, tudo aquilo que o Messias é, tudo aquilo que ele foi na terra e continua sendo para nós em nossas vidas. Nós devemos ir de um por um, dentro de nossas capacidades, para fazer com que todos conheçam como o Mestre é um Pai perfeito, como Ele é um Pai de amor, um Pai de misericórdia, um Pai que não nos abandona, um Pai que, independente de tudo que Ele sofreu, todas as marteladas na mão, naquela cruz, todos aqueles espinhos fincando na cabeça dele,
todas as acusações que ele sofreu diante do povo e diante de Barrabás, ali com Pilatos, ele não se importou, porque ele sabia que aquilo fazia parte do plano do Pai, do plano de Deus para nos salvar. Logo nós que não somos nada, logo nós que não merecemos nem isso aqui do amor de Deus, não merecemos isso aqui da misericórdia, nem da graça do Pai. Você tem noção de que ele disse, olha, ele disse que todos aqueles que creem verdadeiramente, todos aqueles que seguem seus ensinamentos, terão o poder de expulsar demônios, terão o poder de falar em línguas até. E isso não é para nos vangloriar, isso é para mostrar que o Pai faz tudo como Ele quer, Ele faz tudo da maneira que Ele acha que é melhor. Os planos dEle são maravilhosos, os planos dEle são inerrantes, pois diante de tudo que o Messias passou, diante de todos os sofrimentos, todas as acusações, como eu já disse, Ele não desistiu, pois Ele sabia que o propósito que Deus havia colocado no coração dEle havia de se cumprir, de um jeito ou de outro, tinha que se cumprir. Olha, o Messias vive entre nós, e nós temos que nos alegrar, temos que ir a toda criatura, contar a alegria, a paz que toma conta de nossos seres, ao simplesmente ouvir o nome, Jesus, Deus, Jesus, filho de Davi. Tem noção do quão grande esse nome é, do quão lindo esse nome é? Ele representa tudo para nós. Se não fosse Ele, nós nem estaremos aqui. Meu Deus, eu mal posso acreditar. O Messias ressuscitou. Jesus ressuscitou.